Graça e a paz, meus irmãos, meus amigos aí do Facebook. Estou fazendo essa live, quero pensar com vocês hoje a respeito da soberania de Deus. Estou aqui com Josué, estou aqui com Lucas. Quero fazer uma oração para que nós possamos iniciar essa reflexão a respeito da soberania de Deus. Eu vou pedir para o Josué para que ele ore juntamente conosco, pedindo que o Senhor abençoe essa pequena reflexão que nós faremos aqui a partir das Escrituras, pensando a respeito da soberania de Deus. Ora com a gente, Josué, por favor. Senhor, Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe meu irmão, Deus. Continua conosco nesse tempo de pandemia, Deus. Faça que nós possamos vender mais do apartamento, Deus. Que tudo dê certo de acordo com o teu querer. Que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu vou ler aqui o texto Está no primeiro livro de Crônicas, o capítulo de número 29, o verso de número 11, aqui na oração de Davi. Diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Esse texto é muito claro, esse verso, né? Mostrando que o Senhor é o dono do poder, ele é o dono da grandeza, da honra, da vitória, da majestade. Ele é dono de tudo que há nos céus, de tudo que tem na terra. O Senhor, ele é o rei absoluto, ele é o soberano absoluto e ele é exaltado como chefe, né, como autoridade, como o supremo sobre todos os moradores da terra e todos os habitantes, tanto do céu como aqueles que estão sobre a face da terra. A nossa época é uma época que exige, sim, uma clara exposição das Escrituras em relação à onipotência divina, em relação à suficiência e à soberania de Deus. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, no dia a dia, na vida comum, inclusive dentro da igreja, né, dentro da cristandade, aqueles que se dizem cristão, têm dificuldade de olhar para o Senhor como sendo o soberano, o onipotente, aquele que tem todo o poder, que controla tudo. E isso as Escrituras nos mostram. Então nós precisamos de uma proclamação vigorosa do fato de que Deus continua vivo, de que Deus continua observando, o fato de que Deus continua reinando. Então nós precisamos observar isso nas Escrituras e nós, como cristãos, precisamos continuar a falar dessas verdades, a pensar nessas verdades, a manter o nosso coração aquecido com essas verdades. Então a nossa fé, ela está sendo testada nesses dias. A cada dia nós precisamos aprender dentro da nossa perspectiva, na nossa vida, colocar no nosso coração, colocar na nossa mente as verdades que as Escrituras nos mostram a respeito da soberania de Deus. E o nosso coração e a nossa mente, ela só encontra descanso de maneira satisfatória no firme conhecimento de que Deus reina de maneira absoluta sobre todo o universo. Eu afirmo para você, afirmo para mim, afirmo para os meus filhos que estão aqui, que a paz, ela só se acha aonde Deus é Deus. E o que significa Deus ser Deus? É o fato de que Ele governa, de que Ele reina de maneira absoluta. Então eu vou fazer aqui algumas definições da soberania de Deus, baseado também nesse texto que nós acabamos de ler do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, o verso 11, na oração de Davi, onde fala que Deus tem todo o poder, Ele é grandioso, Ele tem toda a honra, a vitória pertence a Ele, a majestade é dele. Então isso significa dizer que Deus é soberano. Né? E essas verdades, elas trazem ao nosso coração, ao coração de muitas pessoas, elas trazem conforto.
A verdade da soberania de Deus traz conforto ao coração de muitas pessoas. O meu mesmo é aquecido. O meu coração, ele encontra paz nessas verdades que as Escrituras mostram. Também essas verdades, ela dá maturidade, ela dá estabilidade para o caráter cristão. A nossa estabilidade se encontra na soberania de Deus, na pessoa de Deus, em quem Deus é, aquilo que Deus faz. Então essa doutrina, ela é uma doutrina chave para nós interpretarmos não apenas a nossa história, mas para interpretarmos toda a história. Eu quero afirmar aqui com vocês, juntamente nessa live, você que está aí me acompanhando, meus filhos aqui, afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Falar da soberania de Deus é falar sobre isso, é falar sobre o fato de que Deus é supremo, de que Deus é um rei absoluto e de que Deus é divino e que ele tem todo o poder. Então dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. No livro do profeta de Daniel, no capítulo 4, eu vou ler aqui o verso de número 35 do profeta Daniel. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Daniel 4, eu vou ver aqui o versículo de número 35. Olha o que diz esse verso. Todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Os moradores da terra são nada diante do Senhor. Ninguém pode deter a sua mão. E nem pode dizer assim para Deus: o que tu está fazendo, Deus? Às vezes, na nossa abordagem, inclusive ao Senhor, muitos cristãos têm aquela perspectiva de que nós podemos questionar a Deus, aquilo que Deus está fazendo, ou como Deus... É como se nós olhássemos para Deus e disséssemos assim: Deus, o Senhor não está administrando o mundo direito. O Senhor não está controlando direito a história. O Senhor não está cuidando direito da minha vida, das nossas vidas. O Senhor não está cuidando direito, por exemplo, do seu povo, da sua igreja. Mas esse texto aqui de Daniel 4:35 diz que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos abordar o Senhor desse jeito. Ele reputa os moradores da terra como nada. Então dizer que Deus é soberano é declarar isso, que ele é onipotente. Ele possui todo o poder no céu e na terra. É afirmar que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os propósitos do Senhor ou resistir à sua vontade. Eu vou ler aqui o Salmo 115. Eu quero ler aqui o verso de número 3 do Salmo de número 115. Olha o que nos diz o Salmo 115, versículo de número 3. No céu está o nosso Deus e faz tudo como lhe agrada. Deus está no céu. Deus é transcendente. E ele faz tudo como lhe agrada. Ele intervém na nossa vida, na nossa realidade, nessa história, sim, fazendo tudo como lhe agrada. Isaías 45, também é outro texto que eu quero ler. Isaías 45, eu vou ler os versos de número 7 até o verso de número 5 ao verso 7. E também farei a leitura do verso de número 9. Olha só o que esse texto também nos ensina. Isaías 45, 7. Eu sou o Senhor. Isaías 45, versículo 5. Começa no versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas que até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. O verso 9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro a quem lhe forma: o que fazes? Ou da tua obra não tem alça? Então o vaso não pode questionar o oleiro. É isso que o texto está falando. E que o Senhor, ele é o Senhor e não existe outro Deus diante dele. Não há outro além de mim. Não há outro Deus. Só existe um Deus. E é o Deus das Sagradas Escrituras. E ele faz tudo. Ele
forma a luz, ele cria as trevas, ele faz a paz, ele cria o mal. O Senhor faz todas essas coisas. Ele tem o controle de tudo. Tudo que existe foi estabelecido, decretado, criado pelo nosso Deus, pelo Senhor, pelo Yahvé das Sagradas Escrituras. Então ele é soberano. E nós que somos caco entre os cacos, como o texto diz, não podemos questionar a forma como Deus administra o mundo, ou como Deus governa o mundo. Deus é soberano. Dizer que Deus é soberano é proclamar que ele governa, por exemplo, as nações. É um ponto interessante. Hoje nós estamos vendo essa crise política no nosso país, a pandemia, né? E toda essa situação, os governantes, uma crise que nós estamos vivendo e ficamos pensando, será que Deus está envolvido? Será que Deus está no controle das nações? É Deus que estabelece os presidentes, os governadores? Como é que funciona? Olha o que diz o Salmo 22, o verso de número 28. Salmo 22, verso 28 diz assim: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. O reino é do Senhor. É Ele quem governa as nações. Deus é o governante por trás de todos os presidentes, de todas as nações. Ele é o Senhor, Ele é que estabelece os reinos, Ele é que derruba os impérios, Ele é que determina o curso do governo no mundo. E tudo isso Ele faz segundo o seu agrado. Então dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso você encontra lá em 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o versículo de número 15. Diz exatamente isso. O único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores é o nosso Deus. E esse é o Deus da Bíblia. E nessa pequena introdução que eu fiz aqui, uma pequena exposição, lendo alguns versículos com vocês, vocês conseguem perceber que o Deus da Bíblia ele é diferente do Deus da cristandade atual? Você consegue perceber que o Deus da Bíblia é diferente daquele Deus que, às vezes, nós queremos imaginar? Um Deus que precisa de ajuda? Né? Às vezes queremos olhar para o Criador, para o Senhor dessa forma, como se ele precisasse de ajuda. Como se ele não pudesse fazer nada sem a permissão do homem. Mas os versos que nós acabamos de ler aqui nos mostram o contrário, que ele é soberano, que nós não somos nada. Então, nós não podemos conceber na nossa mente um Deus fraco, apesar que às vezes queremos fazer isso. Né? Um Deus que as pessoas concebem, aí vou dizer um Deus de letra minúscula, né? E até algumas pessoas argumentam que o homem é que determina o seu próprio destino. Isso não é uma forma bíblica de entender as coisas, inclusive nos detalhes da nossa vida. Não é bíblico dizer que eu determino o meu destino, que eu determino como vai ser a minha história, que eu decido, que eu escolho, que eu resolvo. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que não cai uma folha no chão sem que o Senhor permita. A Bíblia diz que Ele opera em nós, tanto o querer como o realizar. Ele é que efetua. Ele está no controle de tudo. Ele é que estabelece todas as coisas. Na carta do apóstolo Tiago, ele fala que não é sábio você dizer assim, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou resolver tal coisa. Não é sábio dizer isso. Correto é dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, amanhã nós faremos isso, ou faremos aquilo. Então nós dependemos do Senhor. E a soberania do Deus das Escrituras, ela é absoluta. Ela é irresistível. Ela é infinita. Quando eu digo que Deus é soberano, eu estou asseverando que Ele tem o direito de governar o universo. E esse universo que foi criado para a glória dele. Ele mesmo criou esse universo para a sua glória. E Ele tem direito de governar esse universo como lhe aprouver, como Ele quiser. O oleiro molda o vaso como Ele quiser. Isso significa dizer que Deus é soberano, que Ele faz como lhe aprouver. A soberania de Deus caracteriza todo o ser de Deus. Ele é soberano em cada um dos seus atributos.
Deus é soberano em cada um dos seus atributos. E eu quero terminar aqui com vocês, caminhando para o final, falar a respeito da soberania de Deus no exercício que Deus faz de alguns dos seus atributos. O primeiro atributo que eu quero falar, no qual Deus dispõe a sua soberania e utiliza esse atributo da forma como Ele quer, é a respeito do poder de Deus. Então Deus, Ele exercita o poder dele conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Viu, Josué? Viu, Lucas? Deus usa o poder dele conforme Ele quer, quando Ele quer usar e onde Ele quer. Às vezes, nós pensamos, por que Deus não faz isso? Ele tem poder para fazer. Porque Ele não quer fazer. Se Ele quiser, Ele faz. Ele vai fazer conforme. Por que Deus não faz de outra forma? Deus tem poder para fazer diferente disso. Por que Ele não faz diferente? Porque Ele quer fazer da forma que Ele está fazendo. Por que Deus não opera ali? Por que Deus não opera naquele lugar? Porque Ele usa o poder dele da maneira que Ele quer. E isso é evidente nas Escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia aberta na frente, aqui, na minha frente, e estou lendo alguns versos com vocês, e quero ler mais aqui até o final agora dessa exposição. Isso é evidente nas Escrituras, que Deus usa o poder dele como Ele quer. Se você olhar as histórias bíblicas, você vai perceber que Deus nem sempre usou o poder dele para livrar as pessoas. Mas você tem histórias que Deus usou o poder dele. Quando Deus abriu o mar vermelho, por exemplo, para o seu povo passar, Ele usou o poder dele para abrir o mar. Quando Ele parou o sol para que o seu povo vencesse uma guerra com Josué, Ele usou o poder dele. Deus tem poder para isso. Deus tem o poder para ressuscitar. Deus tem o poder para fazer milagres, para fazer coisas poderosas. E Ele revelou o seu poder de maneira miraculosa ali em muitas histórias ali do seu povo no Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento, você percebe Deus agindo de maneira poderosa. Mas eu quero ler com vocês aqui Hebreus, no capítulo 11. Eu vou ler o verso de número 36 e o verso de número 37. Vou abrir aqui em Hebreus. Com a Bíblia aqui. Vamos lá. Hebreus. Mais um pouquinho. Hebreus 11. 36 e 37. Diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escarneios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Verso 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Então aqui nós temos na Galeria da Fé, em Hebreus, no capítulo 11, onde fala ali daqueles homens do Antigo Testamento, no qual Deus abençoou, né? Mas esse texto diz aqui que alguns deles foram escarnecidos, foram açoitados. Os apóstolos, por exemplo, foram açoitados, foram escarnecidos, foram maltratados. Por que Deus não usou o poder dele da mesma forma que Ele usou para outras pessoas? Por que Ele não usou o poder dele a todo tempo para livrar todo o seu povo? Por que Ele permitiu que alguns fossem escarnecidos? Por que, Lucas? Por que, Josué? Por que Deus usou o poder dele para livrar do seu povo, algumas pessoas do seu povo, parte do seu povo, e outros Ele permitiu que sofressem? Sabe me dizer? Porque Ele quis. Porque Ele é soberano. Uma vez eu lembro que eu lia uma história com Josué, de um livro que eu comprei para ele, e esse livro falava da crucificação. E ele falou: pai, mas se Deus é soberano, se Deus tem o controle de tudo, por que Ele permitiu que o filho dele fosse crucificado? Porque esse era o decreto de Deus. Essa era a vontade de Deus. Lucas, eu pedi para você parar de rodar isso aí. Essa é a vontade de Deus. Que o filho dele fosse crucificado para a salvação do seu povo. Outra vez, quando teve o Estado Islâmico capturou, acho que alguns padres coptas, né, da igreja ortodoxa egípcia, e levou para a beira de uma praia e decapitou ao vivo ali. Eles filmaram e transmitiram para o mundo aquilo passou nos jornais. Acho que isso tem uns 5, 6 anos que aconteceu isso, se eu não me engano. E o Josué falou: pai, mas eles estão matando o povo de Deus, e Deus não está com aquele povo que está morrendo. Por que Deus não faz nada?
Porque o propósito de Deus era esse. Então, quando Deus quer usar o seu poder para livrar de maneira miraculosa, ele livra. Quando não, ele estabelece que as coisas têm que ser assim e assim elas acontecem. Então, o motivo de Deus usar o seu poder uma vez de uma forma, outra vez de outra, e de um motivo no qual Deus às vezes retira o seu poder e permite ou decreta que o seu povo passe por algumas coisas, é única e exclusivamente a sua vontade. O poder de Deus está a serviço, vamos dizer assim, da sua soberania, da vontade de Deus. Porque Deus é soberano, ele faz ou ele utiliza o poder dele como lhe apraz. Ele faz o uso do poder dele como ele quer. Lembre-se disso quando você estiver orando. Hoje nós temos aí esses doutrinadores que dizem, né, que você pode colocar Deus contra a parede, que você pode determinar, que é só você dizer o que você quer, que as coisas acontecem da maneira que você quer, que você deseja, porque Deus quer te abençoar, e porque Ele quer te abençoar, é só você pedir, tudo vai acontecer da maneira que você quer. Isso não é verdade. Deus dispõe o poder dele da maneira que Ele quer. Ele pode sim nos abençoar. A Bíblia ensina sim que nós devemos ir até o Senhor e apresentar, inclusive as nossas ansiedades, lançar sobre Ele. Mas isso não quer dizer que Deus vai fazer as coisas da maneira que eu quero, mas que Ele vai sim cumprir o propósito e a vontade dele nas nossas vidas e também na história da humanidade, na história humana. Outro ponto, se o primeiro ponto é que Deus dispõe o poder dele da maneira que ele quer, ele exerce o seu poder da maneira que ele quer, o segundo ponto é que Deus é soberano também para exercer a sua misericórdia. Deus é soberano também no exercício da sua misericórdia. A misericórdia, uma pequena definição aqui, você precisa entender isso. Misericórdia, ela é dirigida pela vontade daquele que manifesta. Então, quem vai manifestar a misericórdia é que dirige a sua misericórdia. É ele que direciona a misericórdia. Então, a misericórdia não é um direito. Você não tem direito à misericórdia, Josué. Você não tem direito à misericórdia, Lucas. Eu não tenho direito à misericórdia. Você que está me assistindo aí, que está me vendo na live, você não tem direito à misericórdia. A misericórdia é Deus nos tratando da maneira que nós não merecemos. É não tratar da maneira merecida, na verdade. Misericórdia é isso, é não tratar da maneira merecida. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos juízo. Quando Deus exerce misericórdia, o que ele faz? Ele não nos julga, ele não nos condena. Isso é a misericórdia. E aqui, eu quero ler com vocês um texto de João, o Evangelho de João. Eu marquei esse texto aqui. O capítulo de número 5, o Evangelho de João, o capítulo 5, eu vou ler o verso de 1 ao verso de número 9. Olha só, prestem atenção, diz assim: passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era o sábado. Então nós temos aqui um homem que foi escolhido no meio dos demais. E eu pergunto para você, Josué, pergunto para você, Lucas, pergunto para você que está me ouvindo aí. Jesus chega num lugar onde tem uma multidão de enfermos. O texto diz aí no verso 3
Nesse jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos. Jesus chega num lugar, Josué e Lucas, que tem um bocado de gente doente. Mas ele vai em direção a um homem. Ele vai até um homem apenas. E a esse homem ele manifesta a sua misericórdia. Aqui nós temos um exemplo de que Deus utiliza a misericórdia dele, ou faz uso da misericórdia dele, como ele quer. Porque seria fácil para Jesus, Josué e Lucas, e você que está me vendo, Jesus curar todo mundo que estava doente ali, não seria? Ele não tem poder? Vocês concordam comigo? Que Jesus tem poder, e se ele quisesse ele curava toda aquela multidão de enfermos? Curava, não curava? Mas Jesus ele não agiu assim. Ele estendeu o poder dele, utilizou a misericórdia dele e aliviou o sofrimento unicamente daquele sofredor. E deixou os demais doentes. Olha que história assim, vamos dizer, interessante. Por que ele fez isso, Josué e Lucas? Por que ele fez isso? Eu pergunto para você. Pensa comigo. Jesus utilizou o poder dele, usou da sua misericórdia exclusivamente para um homem no meio de uma multidão de enfermos. Aquele homem estava enfermo, mas tinha uma multidão junto com ele. E Jesus curou apenas um. Eu quero ler aqui o texto de Romanos, no capítulo 9. Romanos 9, eu vou ler do verso 14 ao verso de número 18, que diz assim: Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse para Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque as Escrituras diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Olha que interessante, esse texto mostra que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer. Aqui Deus teve misericórdia desse enfermo, Jesus teve misericórdia desse enfermo que há 38 anos estava ali, porque ele quis. Mas ele não quis ter misericórdia dos outros. Ele tem misericórdia de quem ele quer, de quem lhe apraz. Ele usa a misericórdia dele de uma maneira que ele quer. Então lembre-se disso, Josué, lembre-se disso, Lucas, lembre-se disso, você que está aí me ouvindo. Quando você pedir a misericórdia de Deus, lembre-se disso, que Deus dispõe a misericórdia dele de uma maneira que lhe apraz. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, sim, mas ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Ele é um Deus misericordioso, mas que é soberano. Se Deus fosse apenas bondoso e não fosse soberano, por exemplo, você poderia dobrar a bondade dele da forma que você quer. Como muitos ensinamentos hoje nós temos aí dentro da cristandade, né, dentro do evangelicalismo, dizendo que você pode dobrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus do jeito que você quer. Isso não é verdade. Quando você tem um Deus que é soberano, que é bondoso, mas é soberano, você depende da misericórdia dele. Você depende do exercício que ele faz da vontade dele, né, do seu poder, da sua misericórdia. Você depende da soberania de Deus, que ele age de uma maneira que lhe apraz. E se o primeiro ponto é que Deus dispõe o poder dele como ele quer, se o segundo ponto é que ele dispõe a misericórdia dele também da maneira que ele quer, por isso ele é soberano, o terceiro ponto é que Deus é soberano também no exercício da sua graça. E eu também vou fazer aqui uma pequena introdução para dizer que graça ela é dada aos que não merecem. Dada aos que não merecem. Graça é isso. É um favor imerecido. No livro que eu li, o rapaz deu uma ilustração interessante de graça, Josué e Lucas. Que às vezes a gente tem a graça como algo que é só receber algo que você não merece. Mas a graça ela vai um pouco mais profundo, porque a graça ela trata das nossas ofensas também, do nosso demérito. E aí ele dá um exemplo de... Imagine um mendigo que ele chega na sua porta e ele lhe pede pão, lhe pede comida, lhe pede água ou lhe pede abrigo e você dá para ele. Isso é uma forma de você exercer graça também, de você ser gracioso. Mas o mais profundo da graça dispensada por Deus ao seu povo
é que imagina que esse mendigo ele tenha te roubado. Ele tenha te roubado, você passou na rua, ele te roubou, te bateu, te ofendeu. E depois você vai para casa e esse mesmo mendigo bate na porta da sua casa e lhe pede ajuda. E você ajuda ele. Esse é o sentido de graça bíblico, né? Esse mendigo ele tem demérito e você age de maneira positiva. É como o filho pródigo, né? O filho pródigo saiu de casa, abandonou seu pai. Poderia ser tratado com rigor, mas o pai lhe põe um anel no dedo. Ele faz uma festa, manda matar um cabrito, né? Manda fazer ali, preparar a melhor festa. Ele trata com bondade aquele que ofendeu. Esse é o sentido da graça. Graça é isso. Então as escrituras nos mostram que Deus é gracioso e que ele faz isso por pecadores como nós, criminosos, que lhe ofendeu. Mas as escrituras nos mostram também que Deus ele é soberano ao exercitar a sua graça. Cada página das escrituras mostra isso. As histórias do Antigo Testamento mostram isso. Mostra Deus separando ali Abraão no meio ali dos caldeus, né? Então, no meio de uma multidão ou uma geração de idólatras, Deus vai lá e separa um homem. A graça de Deus sobre a vida de Davi é muito clara, sobre a vida de Moisés. Então você tem várias histórias ali no Antigo Testamento mostrando que Deus manifesta a sua graça. Deus é gracioso, a graça de Deus está no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos a verdade de que, por exemplo, como é que a gente vê a graça de Deus sendo manifestada de uma maneira soberana no Novo Testamento? É quando você vê Deus ocultando a verdade, por exemplo, dos sábios, dos entendidos, e revelando aos pequeninos. Olha que interessante. Deus oculta a verdade dele daqueles que se acham entendidos, daqueles que se acham sábios, e revela aos pequenos. Os fariseus, os saduceus, por exemplo, eles foram deixados a trilhar o seu próprio caminho, enquanto Deus se mostrou a prostitutas, a publicanos, e os atraiu com o seu laço de amor divino. Olha que interessante a graça de Deus ali mostrada. Deus deixa os sábios, entendidos, seguir os seus caminhos e se revela aos ladrões, às prostitutas, aos publicanos, aos pequeninos. E nós temos na encarnação do Filho de Deus um dos maiores eventos que o Novo Testamento aqui mostra. Não só o Novo Testamento mostra, mas que nós entendemos que a partir do Novo Testamento, é claro, que esse é um dos maiores eventos. Lucas, eu vou pedir para você deixar quieto novamente. É um dos maiores eventos da história da humanidade, viu, Josué e Lucas? Viu você que está me assistindo? Um dos maiores eventos da história da humanidade é a encarnação do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Aquele que estava no seio do seu Pai e deixou a sua glória e se fez homem e habitou entre nós. Esse é um dos maiores eventos da história da humanidade ou do universo. Mas esse grande evento, olha que interessante, Josué e Lucas, ele não foi revelado para toda a raça humana. Pelo contrário, ele foi revelado de maneira especial a pastores de Belém e aos sábios do Oriente. Um evento central. Imagina você, o Deus que criou todas as coisas, que estava no seio do seu Pai, ele se tornou um homem e nasceu em Belém. Mas não foi revelado isso a toda a humanidade. Não foi revelado a todos os habitantes da terra da época. Foi revelado a uns poucos pastores e a sábios do Oriente. A uns poucos do povo de Israel e a uns poucos dos povos gentios. Gente, olha que coisa interessante você observar isso. E isso pode ser para nós algo que indica o curso da ação de Deus durante essa nova dispensação. Porque até hoje Cristo não é revelado para todos. Até hoje, viu, Josué e Lucas? Até hoje, você que me assiste, eu peço que vocês dois prestem atenção no que eu estou falando. Jesus Cristo não é revelado para todas as pessoas até hoje. Nem todas as pessoas hoje recebem a iluminação para entender que Jesus Cristo, que viveu há 2000 anos atrás e morreu na cruz, é o Salvador da humanidade. É o Senhor de todas as coisas.
é o verbo de Deus. Nem todas as pessoas do nosso tempo hoje recebem a iluminação para entender isso. Mas eu quero dizer com vocês que vocês há de convir comigo que teria sido fácil para Deus ter mandado, por exemplo, uma comitiva de anjo para cada nação. Deus não poderia ter feito isso, Josué e Lucas? Mandar um anjo, ele não mandou um anjo lá para falar com os pastores, né, de Belém? Ele poderia ter mandado um anjo para cada nação e falar, ó, vai nascer o meu filho, o filho de Deus vai nascer em Belém. Ele poderia, mas ele não fez isso. Ele poderia, por exemplo, ter colocado a estrela ali que os estudiosos, né, os magos viram aquela estrela que apontava para o nascimento do Salvador. Ele poderia ter colocado essa estrela, esse sinal para toda a humanidade. Mas ele não agiu assim. Ele não chamou a atenção de toda a humanidade para a estrela que indicava o nascimento do Salvador. Ele não fez isso. E eu pergunto mais uma vez, por que ele não fez isso? Porque ele dispõe da graça dele, ele exercita a graça dele, ele derrama a sua graça como ele quer. E se você observar as pessoas aqui que foi revelada o nascimento do Salvador, são pessoas improváveis, são as classes menores, né? Ele é revelado para pastores e gentios vindo de longe. É uma classe improvável. Os anjos e as estrelas aparecem para pastores e para estudiosos do Oriente. Os escribas, os intérpretes da lei que estavam ali pesquisando as escrituras, buscando saber aonde nasceria o Messias, não foi mostrado para eles isso. E o Messias já tinha chegado, eles estavam lá procurando e Deus não mostrou isso para ele. Por quê? Para eles. Por quê? Porque Deus dispõe a graça dele como ele quer. Isso é uma demonstração da soberania divina. Pastores humildes foram escolhidos para receber essa honra especial, enquanto os sábios, os entendidos, foram deixados de lado. Isso é uma exortação para nós, isso é um aviso. Os sábios foram deixados de lado e Deus se mostrou o nascimento do Salvador para os pastores humildes. E por que o nascimento do Salvador foi aí revelado para estrangeiros, né? Para os magos do Oriente e não para as pessoas ali cujo meio Jesus nasceu? Por quê? Deus escolheu pessoas de longe, né? Então nós podemos perceber nisso aí um maravilhoso prenúncio da maneira pela qual Deus trataria a raça humana durante toda a dispensação cristã. Deus é soberano no exercício da sua graça. Deus estenderia a sua graça aos gentios. O ocidente cristão seria alcançado. Deus, ele concede o favor dele de uma maneira que lhe apraz. E muitas vezes há pessoas improváveis, indignas, pessoas fracas, pequeninos. Então eu quero orar com você aqui. Eu quero ler também alguns textos aqui que eu usei como texto que deu base aqui para essa minha pequena ilustração, exposição de como Deus é soberano. Deus é Deus e a paz só se encontra aonde Deus é Deus, aonde o controle absoluto de Deus é exposto diante de nós pelas Sagradas Escrituras. Então Deus é soberano, eu vou orar com vocês, mas eu quero ler aqui no Salmo 139, eu vou ler alguns versículos e eu quero que você pense a respeito da soberania de Deus enquanto eu leio esses versos. Do Salmo 139, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 18. Esse salmo é um salmo que mostra muito assim da soberania de Deus, da onisciência, da onipotência de Deus. Diz assim, é um salmo de Davi. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É de sobremodo elevado.
eu não posso atingir? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombroso e maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosa para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Que texto maravilhoso, né? Falando de como Deus controla tudo, de como Deus nos viu ainda em forma e escreveu todos os nossos dias no seu livro. Deus decretou tudo o que acontece. Eu quero ler também Provérbios. Eu vou ler de Provérbios. Eu vou ler aqui o verso de número, o capítulo 16. Eu quero ler o verso 1, 4, 9 e o 33. Olha só. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Verso de número 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E o verso de número 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. A ideia desse verso aqui 33, que a sorte se lança no regaço, mas que do Senhor procede toda decisão, é como se você jogasse o dado e ele cai lá o número 6, o número que cai foi Deus que determinou. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor que determina todas as coisas, do Senhor procede toda decisão. O último verso que eu quero ler é Atos, no capítulo 4, o verso de 26 ao verso de número 28, quando fala da crucificação do nosso Salvador. E aqui a soberania de Deus fica exposta de maneira evidente. Aqui nós temos a oração dos santos. Pedro e os apóstolos haviam sido presos e foram instruídos a não falar mais o nome do Senhor, a não pregar mais o Evangelho, e aí eles oram. E a oração diz o seguinte, olha o que diz o verso de número 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente ajuntaram-se nessa cidade contra o teu servo Jesus, a qual tu ungis. Herodes se levantou contra Jesus, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Então o povo de Israel, junto com os gentios, junto com Herodes e Pilatos, se levantaram contra Jesus. Olha o que diz o verso de número 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, eles se levantaram. Os gentios se levantaram. Gente de Israel se levantou. Herodes, Pilatos. Mas eles fizeram tudo o que a mão e o propósito de Deus haviam pré-determinado. Isso é a soberania de Deus. Esse é um tema, meus irmãos, que nós precisamos entender. Eu tenho conversado com alguns amigos meus que falam que tentam colocar Deus dentro de uma caixa e querem entender a soberania de Deus apenas de uma maneira lógica, se esquecendo que Deus extrapola a nossa lógica.
Você é responsável pelo que você faz. Assim como Herodes, como Pilatos, como gentes de Israel aqui, os gentios se levantaram contra Jesus e a responsabilidade era deles. Mas isso não anula a soberania de Deus. Eles eram responsáveis, fizeram aquilo que eles queriam, mas tudo o que fizeram estavam pré-determinado por Deus. De uma maneira que humanamente nós não conseguimos explicar, Deus estabeleceu tudo. E eu e você ainda somos responsáveis e livres para fazer aquilo que queremos, mas que tudo aquilo que você e eu viemos a fazer está dentro do controle absoluto de Deus e tudo foi determinado, pré-determinado, pré-ordenado pelo nosso Senhor. Na época do Iluminismo, aquilo que é chamado a Idade da Razão, e essa idade já é uma idade arrogante já pelo nome, que olhava para trás e dizia que o período antes, né, a Idade Média era a Idade das Trevas, e agora nós somos os iluminados. Estamos na Idade da Razão, na maioridade, na maturidade da humanidade. Um dos pressupostos dessa idade, desse tempo, ali no século XVIII, era de que a razão deveria controlar tudo. Eu só creio naquilo que eu consigo compreender. E um dos pressupostos ou dos ensinamentos das escrituras, da nossa fé, da ortodoxia, é que a fé subjuga a razão. Eu vou com a minha razão até onde é possível e mais à frente eu me prostro diante de Deus, reconhecendo a profundidade da sabedoria, do conhecimento. Quem foi que instruiu o Senhor? Né? Como Deus falou para Jó, onde é que você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Como é que você quer questionar o meu agir? Então Deus, ele é soberano de maneira absoluta. E esses pressupostos lá da modernidade questionavam aí a revelação, a autoridade da revelação de Deus, questionavam as escrituras. Mas o homem de fé, ele vai com a razão até onde dá, né? E crê para poder compreender. Essa é a resposta lá de Santo Agostinho, né? Eu creio para que eu possa compreender. E aí a fé subjuga a razão e eu me prostro diante da revelação. Eu não confio nem no racionalismo, nem no empirismo, nem no sentimentalismo. Nós confiamos na revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras. E aqui nas Escrituras, Deus se mostra soberano ao mesmo tempo em que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então Deus é soberano. E esse é o lugar de paz dos cristãos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Antes de finalizar. Senhor, nós agradecemos por Tua soberania, pelo Teu controle absoluto sobre todas as coisas, porque a Tua palavra nos mostra isso, que o Senhor é soberano. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor faz tudo como lhe apraz, e que a Tua vontade é boa, perfeita e que é agradável. E que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Em Ti nós temos descanso. Lugar de descanso e de satisfação do nosso coração é na Tua pessoa, é em Jesus Cristo, na obra perfeita que Cristo realizou em nosso favor na cruz do Calvário, na ressurreição, que nos garante também, ó Deus, a nossa ressurreição, em tudo aquilo que o Senhor representa para nós e que está aqui nos exposto, mostrado na Tua palavra, que é inspirada pelo Teu Santo Espírito. Nós Te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor aplique essas verdades em nosso coração e que o Senhor nos dê paz, na confiança, Senhor, de que o Senhor é soberano, absoluto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, o Jackson, o Hugo, manda salve pra eles, a irmã Sebastiana, o mais... Ainda tá aí ainda a live? Ainda tá acordando? Só a irmã Sebastiana. Quero mandar um abraço para minha irmã Sebastiana, que Deus abençoe, viu, minha irmã? Está nos acompanhando, o Jackson, o Hugo, todos vocês que estão aí conosco, que Deus abençoe. Márcio também. O Márcio, todos vocês, forte abraço. Deus é soberano.